Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Elizabeth. Vamos continuar então o estudo de Gênesis capítulo 15, agora a parte 2 para finalizarmos o capítulo, tá bom? Vamos orar aqui então para a gente começar. Deus, Criador de todas as coisas, eu quero me colocar diante da Tua presença nesse momento, juntamente com as pessoas que estão acompanhando os estudos. E quero clamar, Deus, a Tua presença nas nossas vidas e nesse tempo, para a gente firmar a nossa fé em Ti, firmar, Deus, a nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus, e permanecermos, ó Deus, na Tua palavra, mesmo que as coisas se abalem, mesmo que tudo mude. Nós estamos vivendo um tempo, Deus, de tantas mudanças, um tempo tão desafiador, Pai. Tantas pessoas têm perdido, Deus, entes queridos, perdido emprego, perdido sonhos, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha restaurar nas nossas vidas, Pai, todas essas coisas. Venha, Deus, nos fazer, Pai, permanecer firmes na Tua palavra, porque a Tua palavra nos traz esperança de um futuro, nos traz esperança de que o Senhor tem cuidado de nós, mesmo aqueles, ó Deus, que estão com medo, Pai, que o Senhor venha trazer, Pai, paz aos corações, Senhor, nesse tempo. Que a gente permaneça firme em Ti, permaneça firme nos planos e propósitos que o Senhor tem para nós. Que a gente possa prosseguir mesmo, Deus, para a Tua vontade, prosseguir naquilo que o Senhor tem preparado para o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a ter fé, nos ensina a permanecer, Deus, buscando a Ti, independente das circunstâncias, Pai. Independente de estarmos vivendo o melhor momento da nossa vida ou o pior momento da nossa vida, Pai. Que em nome de Jesus a gente permaneça firme em Ti, Senhor Deus. Fiel a Ti, Deus. Porque o Senhor é um Deus que não muda, o Senhor que permanece o mesmo. A palavra diz isso, né? O Senhor permanece o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Permaneça conosco nesse momento de estudo e nos ensina, Deus, acerca de quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou ler aqui a segunda parte, basicamente, deixa eu ver. Vou ler aqui a partir do versículo 7 até o versículo 20, tá? Ele fala assim, Gênesis 15, versículo 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Tá? Esse aqui é o restante, então, do capítulo 15. E, então, aqui no estudo, né, a continuação aqui, no caso, Moisés, que foi que escreveu aqui o livro de Gênesis, ele registra, né, essa questão, então, Deus vai falando que vai ter densas trevas, e em um determinado momento, a presença de Deus consome aquele sacrifício, né, que ele pega aqueles animais, divide os animais no meio, e Deus consome aquele sacrifício. E
isso aqui tem um cerimonial aqui por trás disso que, se a gente não estuda a história, nós não entendemos por que Abraão fez isso. Ele pegou, assim, Deus pediu, obviamente, que ele pegasse, aqui fala, né? Uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E aí fala que aí Abraão ele pega então esses animais e divide eles ao meio. E isso é um cerimonial que era comum antigamente. E aí a gente vai ver aqui, nesse estudo que eu pego, eu vou deixar, eu sempre deixo na descrição a referência dos estudos, enfim, das pesquisas que eu faço. Nesse estudo específico, ele diz aqui que em textos, eu vou ler aqui que é mais fácil, tá? Textos do Antigo Oriente Próximo registram que naquela época, muitas vezes, o estabelecimento de alianças envolvia o costume de partir animais ao meio num tipo de ato simbólico. As partes que faziam aliança tinham que andar entre as metades separadas dos animais, e isso servia como uma afirmação de que o mesmo deveria acontecer com a parte que quebrasse a aliança. E aí, na própria palavra aqui na Escritura, no livro do profeta Jeremias, ele relata esse cerimonial também. Então, para a gente ver que isso é uma coisa que era comum, eu vou ler aqui para a gente tomar conhecimento, que é Jeremias, capítulo 34, o versículo 18. Jeremias 34, 18 fala assim: farei aos homens que transgredirem a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em 2 partes, passando eles pelo meio das 2 porções. Tá? Então aqui tá falando essa situação, né, de serrar o animal ao meio para fazer uma aliança. Então aqui Abraão fez isso, né? Era um acordo, né? Então é interessante, né? Um acordo entre Deus e ele, né? Porém Deus é que havia pedido para que Abraão pegasse, né, os animais e para aquele momento, né? E aí a segunda parte aqui fala que quando o fogo, que simbolizava naquele contexto a presença de Deus, passou entre as partes dos animais, isso significou um juramento divino de que as promessas feitas a Abraão seriam cumpridas. Essa solenidade apontava diretamente para a inabalável fidelidade de Deus. Então aqui o costume era os homens passassem pelo meio dos animais para que fosse firmado o acordo. E aqui a gente vê que Deus, ele não faz Abraão passar no meio. Deus, ele consome aquilo como uma forma de dizer assim que ele ia fazer, né? Eu vou ler aqui na sequência aqui, o autor fala assim: significativamente Deus passou sozinho, né? Então ele faz o acordo e ele pega para ele aquela responsabilidade, né? Então Deus passa sozinho por entre as metades dos animais. Isso significa que Deus estava impetrando a maldição sobre ele mesmo, caso ele não honrasse a sua aliança. Também por isso, o escritor de Hebreus diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, já que não havia outro maior por quem jurar. Isso é legal. Então aqui eu vou ler em Hebreus capítulo 6, versículo 13 a 17. Fala assim, ó: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, né? Então, assim, Deus jurou por ele mesmo, porque ele é o maior, né? Então aqui eu finalizo então aqui esse capítulo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Aqui, assim,
antes de finalizar, né? Ele é interessante que Deus faz essa aqui que o autor fala nessa questão do compromisso, do comprometimento, e Deus ele fala algo que ia acontecer muitos anos depois, que é algo incrível, que é a história que eu acredito que todos conhecem, né? Que é a história do povo que ficou escravo no Egito, que é o povo de Deus. E esse povo vem daqui de Abraão. Então, Abraão já está recebendo uma palavra de algo que iria acontecer, ó, muito tempo depois. Porque, ó, aqui Abraão, ele teve o filho dele, Isaac. Isaac teve o filho Jacó, que foi a outra geração. E de Jacó, ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos viraram 12 tribos. E a partir de Jacó, que aconteceu todo um rolo ali familiar, de ciúmes, enfim, de inveja entre os irmãos, José, que é um dos filhos de Jacó, é vendido e ele vai parar no Egito. E daí José vira um grande homem ali no Egito. Porém, por conta de toda a fome que havia se estabelecido ali naquela época, depois, né, Deus leva ali toda a família de José para o Egito. E posterior a isso, quando José morre, enfim, passam-se algum tempo, o povo que havia ido com honra, porque José ele havia virado um governador ali no Egito, e a sua família foi recebida com honra ali no Egito, por conta de José ter sido um homem incrível e ter feito coisas incríveis, assim, né? Deus usou a vida de José para abençoar aquele povo e não acabar, vamos dizer assim, com a descendência também, né, ali de Abrão, porque a fome foi muito grande na terra. E José foi um administrador incrível. E ele, com a administração dele, permitiu que o povo do Egito não perecesse pela fome e nem aos arredores, né, os povos que estavam ali ao redor. Tanto que os irmãos dele, né, vai ali para o Egito. Porém, toda essa situação cria futuramente uma situação terrível, porque eles acabam virando escravos. Eles esquecem, né, de todo o benefício que José havia feito, né, para os faraós ali, né, posteriores. E aí é quando começa a escravidão do povo. O pessoal vira escravo, né, os israelitas ali viram escravos ali no Egito, que é justamente isso aqui que Deus está falando para Abrão. E, porém, Deus, a gente sabe, né, através da palavra, que Deus faz algo maravilhoso. Deus tira eles daquela escravidão e traz eles de volta para essa terra que Deus dá para Abrão. Então, essa terra, Deus já havia dado para o povo, então o povo volta para aquele local, que era onde Deus tinha estabelecido que seria ali as terras deles, né? E é interessante Deus já mostrar isso tantos anos antes, né? É incrível. Deus, quanto mais a gente está próximo dele, Deus nem sempre vai falar coisas boas, que às vezes a gente quer isso, né? O capítulo começou aqui com Deus encorajando Abraão e tudo, mas Deus também fala, né, daquilo que a gente deve se preparar. Nós devemos nos preparar também para os momentos difíceis. E hoje nós estamos vivendo momentos desafiadores, difíceis, e nós não devemos esmorecer, né? Eu acredito que, assim, Deus não tem... Assim, é inerente a esse mundo passar por situações difíceis e, infelizmente, nós vamos passar, né? O que Deus tem para nós não está aqui, né? Nesse mundo. Está na eternidade. Porém, nós estamos vivendo aqui e Deus, ele fala conosco. Assim como ele falou com Abraão, eu acredito que Deus deixou essa palavra aqui para nos encorajar nesse tempo que nós estamos vivendo. Nos encorajar a saber que nós precisamos ter paciência, assim como Abraão teve, que a gente deve permanecer firmes em Deus, que Deus é inabalável. Todas as coisas nesse mundo, elas são, né, completamente mutáveis, mas Deus não muda, Deus é o mesmo. Então que a gente possa se firmar naquilo que não muda, que é o Senhor.
Não em dinheiro, não em poder, não em riquezas. Essas coisas, em determinado ponto, são boas, mas não é o mais importante nas nossas vidas, né? Enfim, é isso. Esse capítulo é um pouco menor. Espero que tenha abençoado vocês de alguma forma. E até a próxima. Tchau, tchau.